Peço ao vereador Leandro que faça o convite ao próximo orador inscrito. Natan. Boa noite, Natan. Seja bem-vindo à nossa casa. Por favor, nome completo e local onde reside. Boa noite. Meu nome é Natan Rosenbaum. Eu moro em condomínio Vivendas. Tá? Senhor presidente, senhores vereadores, senhora secretária, senhoras e senhores. Eu venho aqui como morador, não estou representando a Colasa, nem o senhor advogado, que foi brilhante aqui, mas do que eu ouvi, principalmente da senhora secretária, eu acho que não houve consistência na explicação que ela deu, com todo respeito, senhora secretária, ao representante da Colasa. Por quê? A incoerência existe mesmo, e a incoerência está muito clara aqui, do meu lado. A minha casa teve um reajuste de 65%. Bom, todo mundo falando de 700%, 65% não é nada. Mas 65% em relação à inflação é muita coisa. E o meu vizinho, está aqui do lado, teve um reajuste de 95%. Casa também, eu caso, ele casa, o mesmo loteamento. Qual foi o critério? E eu não senti uma firmeza, uma segurança muito grande nessa explicação. Eu acho que o pedido que o representante da Colasa fez sobre a ata, ela é importantíssima. Essa ata tem que ser realmente colocada. Doutor, eu peço que o senhor peça essa ata mesmo e apresente essa ata. E quero parabenizar o senhor pela sua colocação, que foi assim, brilhante, e agradecer também essa abertura que a Câmara está dando para que a gente possa discutir esse assunto. Realmente, a gente está se sentindo assim, prejudicado nessa cobrança, e nós não somos culpados pelos erros passados. Então, a coisa tem que ser feita de uma forma mais profissional. Entendeu? E agradeço a todos a atenção e boa noite a todos. Muito obrigado. Um comentário com relação a ter o aumento diferenciado, entre duas pessoas do mesmo condomínio. O aumento foi, no valor realmente do terreno, do metro quadrado do terreno, de maneira igual para todo mundo. Para a gente ter aí realmente uma diferença, de acréscimo, ou houve mudança na característica de um ou de outro, no momento, ou teve um processo de revisão, ou alguma alteração na característica de um ano para o outro. Então, quando se fala assim, olha, realmente, meu vizinho teve 60%, eu tive 90%, só comparando os dois casos para, de repente, ter uma justificativa técnica do porquê que isso aconteceu. Isso pode acontecer? Pode, mas, tecnicamente, a gente teria que avaliar as duas condições para equiparar, para dizer o porquê. Mas eu queria só reafirmar que o aumento ele foi realmente no valor do metro quadrado. Então, se vocês pegarem o carnê de IPTU do ano passado, e pegar com o valor desse ano, e comparar ali todas as variáveis que tem ali no rodapé, vão perceber que a variação foi única e exclusiva no valor do metro quadrado do terreno. Então, assim, se houve algum outro tipo de variação de um ano para o outro, tem que se entender o porquê. Ou foi pedido de revisão por área a maior construída ou a menor, ou mudança de alíquota, não sei. Aí tem que ver especificamente o que aconteceu. Mas só reafirmando, que o aumento ele foi especificamente no valor de metro quadrado de terreno. Mas algum vereador gostaria de fazer alguma colocação? Com a palavra, vereador Fabiano. Eu queria perguntar para a Patrícia uma outra questão, que eu acredito que é da área dela, aproveitar a presença dela aqui. Já encerrou a questão do IPTU? Vamos fazer o seguinte, não tendo mais ninguém para discursar sobre o IPTU, eu gostaria de deixar uma sugestão, a Patrícia realmente reunir com os representantes da Colasa para ver o que pode ser feito, alguma coisa de imediato, e algo de futuro também, porque eles têm as demandas deles,
e eu quero colocar a casa à disposição, né, a questão dos advogados, a presidência, tenho certeza que os demais vereadores também colocarão os gabinetes à disposição. Eu acho que a gente tem que nos reunir e debater sobre esse assunto, né, para ver se a gente consegue solucionar. Eu queria colocar que eu até estive conversando com um membro da Colasa, a gente, cheguei a repassar o relatório para entender. Sei que assim, é um assunto que a gente realmente tem que sentar, discutir, entender. A partir do momento que realmente vocês tiverem um entendimento, olha, foi feito, está correto, não está correto, aí a gente discutir essa questão de justiça, se sim ou se não. Mas eu queria realmente assim, esclarecer, se qualquer dúvida com relação ao cálculo ou qualquer informação que conste ali, seja individual ou não, e não só a Colasa, porque eu sei que existem alguns condomínios que tem a sua associação, que não é filiada à Colasa, assim, de ter também a oportunidade de ligar, de poder agendar, da gente sentar, conversar e esclarecer toda e qualquer dúvida que vocês tiverem. E no que diz respeito aos critérios de revisão, realmente, se entenderem que administrativamente queiram discutir, a gente está aberto para poder receber os processos, receber os questionamentos e ver como tratar isso efetivamente. Okay? Antes, somente, Fabiano, de você utilizar a fala, tem um nome de uma pessoa inscrita aqui, que já havia feito a solicitação anteriormente. Eu gostaria de pedir ao secretário que fizesse a chamada, por favor. Convido o senhor Adriano Gomes Faria a assumir a tribuna, por gentileza. Boa noite, Adriano. Seja bem-vindo à nossa casa. Por gentileza, seu nome completo e local onde reside. Boa noite. Tem um outro aí, pode... Boa noite a todos. Meu nome é Adriano Faria. Eu resido em Lagoa Santa, no bairro Jardim IP. Senhor presidente, na pessoa de quem eu cumprimento a todos os vereadores da Câmara Municipal de Lagoa Santa e a todas as pessoas aqui presentes, em julho de 2016, o então prefeito municipal nomeou uma comissão para atualizar a planta de valores do metro quadrado dos imóveis situados aqui no município de Lagoa Santa. Essa comissão, que foi composta exclusivamente por representantes do poder público e do setor imobiliário, que não teve a participação de nenhum representante da sociedade civil, sugeriu a fixação de novos valores verdadeiramente exorbitantes. Esses novos valores foram encaminhados ao Poder Legislativo em novembro de 2016, por meio do projeto de lei 4432, que foi pautado para votação em 20 de dezembro de 2016, na penúltima reunião ordinária do ano passado, sendo aprovado e promulgado apenas 2 dias depois. A partir desse breve histórico que o curtíssimo tempo me permite apresentar, é possível perceber que a nova lei que define o valor do IPTU em Lagoa Santa foi aprovada à sorrelfa, no apagar das luzes da última legislatura e de forma antidemocrática, porque a sociedade civil foi completamente alijada do processo decisório. O resultado é esse. O povo de Lagoa Santa foi impiedosamente castigado por esse chicote legislativo, que considerou que o valor venal dos imóveis, que é um dos elementos que compõe a fórmula para cálculo do IPTU, deve estar em certa medida atrelado ao valor de mercado dos imóveis. Ora, vincular o valor venal ao valor de mercado, que são coisas diferentes, não são coisas necessariamente iguais, significa desconhecer a existência de inegável fenômeno da especulação imobiliária em Lagoa Santa. E aqueles que reconhecem a existência de especulação imobiliária em nossa cidade, mas ainda assim sustentam que o valor venal deve ser atrelado ao valor de mercado, estão intencionalmente colocando sobre as costas do cidadão pagador de impostos um fardo que sabem que este não deveria carregar. A especulação imobiliária pode até ser um negócio muito vantajoso para os especuladores, que engordam seus lucros vendendo imóveis a preços inflacionados, e também para o poder público, como é o caso, aumentando artificialmente os tributos que arrecada. Porém, é um negócio muito prejudicial e danoso para o cidadão que trabalha, empreende, gera empregos e paga impostos. Vou ilustrar isso que eu estou dizendo, senhor presidente.
No ano de 2014, o valor do IPTU do lote de minha propriedade foi R$ 927. No ano de 2015, esse valor foi de R$ 986. Em 2016, o IPTU foi para R$ 1.140. Em 2017, após a abusiva e antidemocrática revisão, o valor saltou para quase R$ 2.900. Ou seja, em 4 anos, o meu IPTU subiu mais de 300%. Mais de 300%, senhor presidente, senhoras e senhores. É inegável o caráter confiscatório e abusivo do aumento do IPTU em Lagoa Santa. É sempre bom, senhor presidente, recorrermos à história, porque, como dizia William Faulkner, o passado não só não está morto e enterrado, como nem sequer passou. Até o ano de 1783, a coroa portuguesa tinha direito a 1/5 do ouro extraído no território nacional. 1/5, senhoras e senhores, é 20%. Quando o valor efetivamente arrecadado ficava abaixo dos 20%, a coroa, então, promovia a derrama, que consistia na taxação e no confisco de bens para complementá-lo até o patamar de 20%. A instituição da derrama foi uma das causas históricas da chamada Inconfidência Mineira, que levou ao martírio e execução pública de Tiradentes. Se Tiradentes foi martirizado e executado por acreditar que a tributação de 20% da extração de ouro era um atentado à liberdade e aos direitos individuais mais inalienáveis do seu povo, nós deveríamos nos envergonhar que hoje, quase 230 anos depois, sobre essa porção do solo das Minas Gerais, ainda se castiga cruelmente um povo com uma tributação draconiana como essa que se estabeleceu no caso do IPTU de Lagoa Santa. E aqui, senhor presidente, não obviamente me referindo à pessoa da secretária municipal que gentilmente se fez presente, porque não a conheço, assim como quero crer que ela também não me conhece, mas atendo-me à fala dela e dela como representante do Poder Executivo, causa a mim muito espanto e inconformismo quando eu ouço dizer que esses 300% no meu caso, 700% de outros, 60 e tantos de outros, que isso não é exorbitante. Isso quer dizer, quer me parecer, que a administração municipal, no que diz respeito à parte tributária, fazendária, ela segue fielmente aquele adágio segundo o qual pimenta no olho dos outros é refresco. Que a Câmara Municipal e o Poder Executivo tenham o bom senso e a sensibilidade necessária para rever essa situação, sobretudo nesse momento de crise econômica, que se faz sentir principalmente sobre os ombros do cidadão pagador de impostos. E que a sociedade civil possa melhor se organizar para evitar que situações como esta voltem a ocorrer, bem como para garantir que somente permaneçam na vida pública os agentes públicos que se revelem verdadeiramente comprometidos com a defesa dos mais justos e legítimos interesses da população. Muito obrigado. Eu acho importante esclarecer, a gente tem a fala, mas eu acho importante, quando a gente fala do IPTU de Lagoa Santa, de toda a sociedade, aqueles que assistem também, acho importante entender o seguinte, a legislação tributária, ela inclusive defendendo toda essa questão da majoração e tudo, é definido que toda lei ela tem que ser aprovada, o princípio da anterioridade. Então eu não posso, assim, no mesmo ano, aumentar, majorar um tributo. Eu teria que realmente aprovar a lei no ano anterior. E mais do que isso, tenho que respeitar ainda os 90 dias para que essa lei entre em vigor. E a única exceção, realmente, assim, já tratada também, na questão tributária, é a planta de valores. A planta ela precisa sim respeitar o princípio da anterioridade, que é ser aprovada um ano antes, mas não o princípio dos 90 dias. Então, assim, o próprio legislador ele já deu um caráter diferenciado para a planta de valores nesse sentido.
Por que eu estou dizendo isso? Né? Existem vereadores que estavam aqui, né, na gestão, no ano passado, na votação do projeto, outros não. Mas para entender o seguinte, como eu falei assim, historicamente, né, como o próprio advogado colocou, historicamente o município, se for olhar a questão das comissões, até porque, quando se fala realmente nesse assunto, dificilmente às vezes tem tanta participação assim. Então, assim, historicamente a comissão, né, o ano que teve realmente mais representantes foi o ano passado. Se de repente, né, seja a Colasa, né, mas eu não acho coisa, mas assim, o representante de algum outro segmento não foi convidado, foi por entender realmente que ao longo dos anos, né, no feito de todos esses projetos, nunca houve participação, nunca houve um pedido, nunca houve realmente a intenção de participação disso. Eu posso falar isso com propriedade, né, porque estou no município desde 2002, salvo engano, né? Então, ao longo do tempo, eu tenho acompanhado muito bem isso. Então, eu sei que doeu, acho que a gente tem que, né, conversar e realmente avaliar, mas realmente lá no momento que estava bom e que a gente precisava, né, ninguém nunca procurou. Então, se hoje, né, se os representantes são realmente do segmento, é nesse sentido, para ter a colaboração do valor, do legislativo, mais do que ninguém, para entender, né, toda a transparência que o processo foi feito. E as pessoas que trabalham, né, na prefeitura, já também, os membros dessa comissão, não posso olhar todos, mas assim, existem pessoas aqui com 20, com 15 anos de casa, que não estavam ali também, né, brincando assim, realmente no projeto. Então, assim, historicamente, o projeto sempre foi protocolado na Câmara, né, ali faltando realmente uns 45 dias, em função inclusive do próprio regimento, faltando ali 45, 60 dias, né, para apreciação, justamente, né, pela questão da abertura da lei tributária que a gente tem. Então, assim, falar que foi no apagar das luzes, aí eu vou dizer assim, em hipótese alguma, porque se pegar historicamente, nos últimos, sei lá, 10 anos no mínimo, esse projeto sempre é protocolado aqui na mesma época, né? Talvez, inclusive, o do ano passado, ele foi protocolado, inclusive, com um pouco mais de antecedência do que nos demais anos. Tá? Isso pela própria questão legal. Então, assim, né? Acho que não seria justo aí com a casa, né? E com a população, com todo mundo que tem, ficar esse equívoco de que foi no apagar das luzes, porque não foi. Assim como a gente tem outros projetos, como lei de orçamento e alguns que, pela sua natureza, realmente eles são aprovados já no final do ano. Então, quero, né, deixar claro aqui que, no que diz respeito, né, não só ao executivo, mas à casa, o trâmite do processo ele foi da maneira mais transparente possível e não houve, em hipótese alguma, né, nenhuma tentativa nesse sentido do que foi falado. E eu acho que a história vai mostrar isso se vocês pegarem realmente todos os projetos protocolados nos últimos anos. Com relação ao valor venal, né, para o valor de mercado, a questão de atrelar, realmente o valor de mercado nem sempre é o valor venal, né? Às vezes tem pessoas que, e aí ele vale para os dois lados. Muitas vezes o valor de mercado ele é 100 mil, mas a pessoa só vende por 200. Ou às vezes o valor de mercado é 100, mas a pessoa vende por 50. Então, a gente realmente, uma base ela é bem diferente da outra. E o que o município buscou fazer, principalmente criando esse 60%, digamos assim, foi em hipótese alguma de equiparar aquilo que seja o valor de mercado. A gente criou um critério para se abaixar, para ser menos do que isso, que a gente sabe que não é assim que funciona. Realmente, houve... ele coloca aí a questão, né, de 300%, outros 700%. E aí eu queria só reforçar de que também a própria lei tributária, né, ela traz aí uma equidade na hora que ela fala que a gente tem que dar um tratamento igual, né, para aqueles que são iguais. Então, assim, o fato de um ter tido 300, o outro 60, o outro, né, isso é totalmente legal. Eu queria só assim, né, colocar para os vereadores, principalmente aqueles às vezes que não têm ainda, né, um conhecimento maior da questão tributária, e acho, né, interessante que venham a conversar aí com os assessores para entender que, né, assim, isso é legal, é possível, e que não houve nada por parte realmente da Casa Legislativa no sentido de ultrapassar aquilo que era, né, que era permitido assim.
E no mais, eu acho realmente assim, né? Cada um vai ter um ponto de vista. A questão, acho que ela tem realmente que ser discutida, né? A prefeitura tem que abrir realmente as portas para a discussão disso com todos, né? Não só com um condomínio ou outro, mas com todos. Que fique claro, né? Quando fala assim, né? O que aconteceu, e acho que isso, né, já ficou aí, realmente foi tratado uma parcela, né, da sociedade, que foi a questão dos loteamentos fechados, muito tentando realmente uma equiparação com os demais pelo histórico da cidade. E eu acho que democraticamente é isso. A gente, né, pode debater, a gente pode ficar aqui a noite inteira falando que a gente vai ter, né, na verdade, divergências de opiniões em alguns pontos, mas eu acho que é abrir, e aí, enquanto executivo, né, quando coloca aí de agentes públicos realmente compromissados, aí eu queria só falar um pouquinho, assim, estou na prefeitura desde 2002 e como agente público devo estar há uns 8 anos. E eu acho que é inegável o meu compromisso com a cidade de Lagoa Santa. Né? Se houve realmente alguma distorção, alguma coisa, a gente está aberto a discutir. Mas, em todo momento, né, o executivo como um todo, ele se preocupa sim com a cidade, né, e com o rumo que ela está tomando, né, em todos os sentidos. Então, eu queria só reafirmar, né, o meu compromisso de sempre estar, né, à frente, tratando com a seriedade devida, não só as questões tributárias, mas as outras questões do município, né, hoje à frente também da Secretaria de Gestão. Então, assim, me colocar à disposição para quem quiser realmente discutir, procurar, né, a porta do Executivo vai estar sempre aberta. Obrigado. Primeiramente, antes de passar a palavra para o vereador Leandro, gostaria só de dar uma resposta ao doutor Adriano, com todo o respeito que temos que ter a Vossa Excelência. Na realidade, essa casa, ela pauta pela ética, pelo respeito e transparência. Quando Vossa Excelência disse que nós votamos o projeto, que essa casa, e inclusive eu participei dessa casa no ano passado, nós havíamos rejeitado por 3 vezes, por 3 anos consecutivos, essa proposta, uma vez que o prefeito poderia fazer a atualização via decreto. No último ano, no ano de 2016, nós tivemos que fazer a votação, porque realmente era necessário, até para convalidar os anos anteriores, e quando Vossa Excelência diz que nós não, praticamente pela sua palavra, que nós não temos essa transparência, eu quero dizer o seguinte, poucas casas legislativas têm essa tribuna livre. Poucas casas que a gente percorre muito, várias câmaras, principalmente na região metropolitana, e a gente não se vê isso. Lagoa Santa é um exemplo. A gente abre a oportunidade para a população expressar, porque aqui é a casa do povo. E também com relação ao meu mandato enquanto presidente da mesa diretora, nós queremos mostrar a maior transparência possível e pedir à população para que participem. Nossas licitações, nós convidamos o Poder Judiciário, o Ministério Público, para que acompanhe as nossas licitações. Nós afixaremos nosso quadro no nosso mural, no site da Câmara, no mural do Fórum Legislativo, do Fórum Municipal, do mural da Prefeitura Municipal, todos os editais de licitação. As licitações dessa casa serão, além de gravadas, transmitidas ao vivo. Então, quer dizer que é um compromisso que nós temos com a população, para que a população veja que nós queremos transparência, ética e compromisso com a população. Então, eu agradeço a sua contribuição e eu quero dizer que em momento algum houve isso. Eu quero dizer a você e a todos os moradores que estão presentes nessa casa, a todos que nos escutam através das rádios transmissoras, a todos que nos assistem pela internet. Obscuridade nessa casa jamais. Com a palavra o vereador Leandro. Pessoal, eu vou passar a palavra para o vereador Leandro e vou passar em plenário o seu pedido. Doutor Adriano, boa noite. Tá, eu queria dizer ao senhor e a todos os oradores que o antecederam que quisera eu que a vontade do povo, que ela sempre prevalecesse. Né? Se hoje vocês vêm até aqui, é porque esse anseio, ele não parte só de vocês. Se nós percorrermos os 4 cantos da cidade, nós ouviremos dizer que as pessoas estão inconformadas com o aumento do IPTU. Isso é sabido. Eu não me conformo. Eu sou povo. Né? Eu sei da seriedade da secretária. Eu acredito no trabalho dela. E acredito que ela conduz as coisas pensando no bem-estar da sociedade. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, como ela mesma disse, eu, no meu caso, humildemente falando, eu não sei dizer para os senhores se eu posso fazer algo.
Mas se houver algo que eu possa fazer, tudo eu farei, porque eu também não concordo. Então seria bom que o povo fosse ouvido e que algo fosse feito no sentido de revisar isso, até porque no final de 2016, né, como o presidente disse, não partiu dessa casa, mas de iniciativa do Executivo, o Executivo já sabia muito bem a grande crise que está instaurada em nosso país, que tem assolado o nosso povo, e principalmente a cidade de Lagoa Santa, que já não tem emprego, as pessoas estão tendo dificuldade para se alimentar, para comprar um gás, e várias outras coisas, e cada vereador aqui sabe disso aqui na pele, porque as pessoas vêm nos procurar, pedindo ajuda, é deprimente. E aí mais esse ônus. E infelizmente, secretário, né, o cargo que você ocupa tem esse ônus também, de às vezes ser confundido o seu papel, na verdade, que é digerir, né, e tentar conduzir da melhor forma as finanças da máquina pública. Mas eu estou dizendo que se houver algo que eu possa fazer, porque eu não concordo com esse aumento, eu estou aqui à disposição. Tá? Queria agradecê-los, dizer que eu fico muito triste, mas nós precisamos de fato unir forças. Acredito que não possa partir do legislativo esse tipo de iniciativa, não é, Carlinhos, vereador? Né? Vossa Excelência havia me falado que não é possível, mas se assim fosse, pode ter certeza que nós faríamos. Eu faria. O secretário Wilson Urbano não está mais aqui, mas ele me falou uma coisa ontem, para mim e para Maria Romeu, que eu fiquei muito satisfeito. Ele falou assim: eu não represento o interesse do prefeito, eu não represento o seu interesse, eu não represento o interesse dela, eu represento o interesse da comunidade. Eu acho que nós temos que honrar aqueles que nos colocaram aqui. Eu represento o seu interesse, eu represento o interesse de cada um e daqueles que aqui também não estão presentes, tá? Se houver algo que eu possa fazer, me procurem, por favor, estou inteira à disposição de vocês e acredito que cada um aqui também. Muito obrigado. A palavra, vereador Carlinhos. Eu gostaria de agradecer e parabenizar a Patrícia pela fala, pelo conhecimento e dedicação de tantos anos como funcionária pública e ocupando um cargo de secretária do município. Não é fácil, né? Eu acho que todos os senhores que estão nos visitando é muito bem-vindo. Eu gostaria de agradecer também a fala do presidente, que falou sobre a casa, a importância dessa casa, principalmente da tribuna, né? O senhor William, que é uma pessoa ligada à imprensa, e sabe que dentro da região metropolitana, talvez essa é a única casa que tem uma tribuna livre. E nós estamos aqui desde 1990 com essa tribuna e ouvindo, estamos aqui dedicados ao povo de Lagoa Santa. Eu acho muito importante quando a gente fala da planta genérica, né, que essa casa tanto trabalhou, o senhor Adriano, fez uma colocação que a gente não pode concordar, né? Esse projeto chegou nessa casa em novembro, foi votado em dezembro, vamos a troco de caixa. Pelo contrário, essa casa tinha uma comissão, uns representantes da casa participando já há uns 6 meses na comissão, juntamente com a comissão da prefeitura e do município. Então, esse projeto, na verdade, não foram 2 meses, foram 7 a 8 meses em discussão. E nos anos anteriores, foi rejeitado por essa casa também, os outros projetos. Foram 3 anos que não foi aprovada a planta genérica. Não só a planta genérica, como o orçamento também. Dentro do município, essa casa deixou, já votamos contra o orçamento do município. Então, hoje, gente, se a gente vê, eu gostaria que os senhores que estão participando dessa casa conhecessem mais, principalmente a casa, a Câmara de Lagoa Santa. Eu me coloco assim à disposição, vejo com os vereadores nossos que estão chegando agora, né, nesses 3 meses de governo, estão tendo oportunidade, cada dia mais que tem uma tribuna hoje, que tem a casa lotada para discutir assuntos do interesse do município, os senhores vão aprender cada dia mais. Então, isso é muito bom para todos nós vereadores. Eu gostaria de deixar assim
as portas abertas, sabe? Nessa discussão, eu acho que a gente fala sempre que a parte mais sensível de todo ser humano é o bolso, né? O meu IPTU também veio alto, como de todos. Todos nós. Então, a gente gostaria de rever, eu acho que a Prefeitura está de portas abertas, né, para todos os senhores, porque também estará administrando o que é nosso, o que é do povo. E essa casa também não vai deixar de fazer o seu papel. Então, acho que não só eu, como Leandro, como todos os vereadores aqui, estão à disposição de defender o que é público, que é o interesse público. Gostaria de agradecer a Patrícia, viu, Patrícia, pela sua fala, mais uma vez, sempre presente nessa casa, falando com todo conhecimento. Tá? Muito obrigado mesmo, e nós estamos aqui para isso, para ouvi-los e procurar fazer o que é melhor para o município. Obrigado, senhor presidente. Agradeço a fala, vereador Carlinhos. Gostaria de registrar a presença aqui do nosso amigo e ex-vereador dessa casa, Paulino Condado. Seja novamente bem-vindo à nossa casa. A sua casa também, né? Eu gostaria de passar em plenário, o senhor William, doutor William, havia solicitado a palavra, foi orador inscrito. Quero passar em plenário, Vossas Excelências concordarem e permaneçam como se encontram. Por favor, senhor, aprovado. Por favor, utilize o microfone. Pois não. Contrário. Só desligou. Oi. Veja, a lei tributária, ela não é aberta. Ela é dura. Artigo 111 do CTN diz que a lei tributária ela tem que ser interpretada literalmente. É a força da lei. É a lei mais gravosa que tem. Porque a lei tributária ela tem um objetivo. A lei tributária ela não foi feita para o contribuinte, ela foi feita para os entes. União, Estado, município, Distrito Federal. E o princípio da igualdade, que é um princípio constitucional, é uma das exceções a essa lei. A pessoa ela pode não enxergar, ela pode não andar, ela pode não gozar da capacidade civil dela, mas ela vai pagar imposto. A pessoa pode nascer agora, ela está nascendo agora. Ela nasceu agora e ela é herdeira, ela vai pagar imposto. Então, é uma lei extremamente dura. E o alerta que eu estou querendo dizer, que eu estou querendo fazer, que eu estou querendo colocar diante das autoridades, é o seguinte. O contribuinte ele pode hoje pedir uma ação anulatória e suspender o crédito tributário por meio do depósito. Ou seja, entra com uma ação, haverá um debate e ele vai pagar, mas ele vai pagar em juízo. Na hora que o juiz entender quem é o correto, ele vai liberar. Na medida que ele entender que o correto, que é justiça. Justiça não é dinheiro, gente. Justiça é justiça. Lamentavelmente, ela é vista em forma monetária, mas não é isso. Então, na hora que o juiz vê, na hora que o juiz chegar a uma decisão, né, e não vai ser uma decisão política, saibam disso. Na hora que ele entender quem está correto, aí sim esse dinheiro vai ser liberado. Então, o município deve estar preparado para que, ao se desencadear as ações judiciais, ele não conte agora com esse dinheiro. Porque quando nós falamos aqui da Colasa, nós falamos de muitos empreendimentos, nós falamos de muitas residências, e certamente tudo que está sendo debatido aqui será levado lá. Então, essa é a ponderação, porque o que é justiça hoje, diante do novo Código de Processo Civil, o que ela quer? Ela não quer justiça, ela quer ponderação, ela quer acordo. Então, por exemplo, no meu lote, o meu lote é completamente edificado. O meu condomínio, 95% dele é edificado. O meu IPTU subiu, mas eu não estou aqui advogando em causa própria, eu só estou colocando uma situação. O meu IPTU, a forma de majoração dele, se não foi em razão daquilo que está escrito no carnê, da não edificação, aí realmente o município não entende daquilo que está fazendo. Tributo é coisa séria. Muito obrigado. Agradeço mais uma vez a participação, mas eu não vejo outro caminho a não ser o diálogo. Para resolver qualquer problema, qualquer conflito, deve-se ter o diálogo. E o diálogo deve ser proposto, como eu falei anteriormente, pela Prefeitura, pela Câmara, com vocês, todos vocês, a Colasa, porque é o único caminho, é o diálogo. Eu quero propor à senhora, você, para uma conversa, a gente tentar resolver esse problema.
Quer utilizar a palavra? Você vai utilizar? Até, Com a palavra, o vereador Carlos. até complementando o que o presidente colocou, de ir para o diálogo, eu até acho que o melhor caminho é esse, de ir para o diálogo. A prefeitura se colocou à disposição, como a casa, né? Se colocou à disposição hoje, porque, como nós sabemos, a Constituição tem as suas idas e vindas, né? A questão dos condomínios é uma questão que todos têm ciência dessa condição, e eu tenho certeza que, fazendo o diálogo, nós vamos evitar algumas demandas desnecessárias. Se pode resolver conversando, a prefeitura já se colocou à disposição, eu sugiro que esse é o caminho ideal. E eu acredito que a gente já tem que saber aqui com a data definida, né, para já reunir com o pessoal. A sua agenda lá, com a Patrícia, como é que tá? Na sexta-feira, pela manhã. Sexta-feira? É. Se tiver. Sexta-feira? Ok. Estão de acordo? Sexta-feira? Qual o melhor horário? De manhã, a partir das 9, se Pode ser aqui na Câmara? Ou Eu na prefiro que seja Prefeitura? lá. Ok. 9 horas? Sim. 9 horas na Prefeitura, pessoal. Marcado? Ah, ok. Acho que a gente vai conseguir chegar no meio comum. Com a palavra, o vereador Fabiano Moreira. Patrícia, boa noite. Prazer revê-la. Tive a felicidade de trabalhar com você, aprendi muito com você e corroboro com as palavras do vereador Carlinhos pela sua experiência e pelos seus anos de dedicação à cidade. Eu só queria aproveitar a sua presença aqui, porque pelo fato de eu ter trabalhado na saúde, a gente acaba sendo demandado de questões relacionadas a isso. Alguns motoristas da prefeitura me procurou nessa semana, e até alguns usuários do serviço de saúde, relatando que parece que está suspensa as diárias dos motoristas. Isso está gerando transtorno para os pacientes, que os pacientes estão indo de manhã para Belo Horizonte e tendo que ficar até o fim do dia aguardando retornar, porque o motorista, pela ausência da diária, ele tem que vir almoçar. E antes, quando tinha as diárias, ele almoçava lá em Belo Horizonte, então ele conseguia trazer os pacientes mais cedo. Aí vem a minha pergunta, só para esclarecer, porque diminui a ansiedade das pessoas, o objetivo é só esse. Isso tem alguma relação com a Lei 3.963, que foi sancionada agora dia 7, a lei que foi aprovada aqui nessa casa, que particularmente falando, eu fui um dos defensores que não se fizesse nenhuma alteração no valor, até nós debatemos aqui, o Carlinhos concordou e outros, que sabem que esse valor ele era necessário, que o Executivo estava pedindo, então eu defendi que se mantesse o projeto na íntegra do Executivo. A dúvida é, isso tem relação com a sua lei? Isso vai se normalizar com essa lei ou não? Por causa desse transtorno para os pacientes e para os motoristas. Antes, pela ordem, só gostaria de pedir a todos vocês que fazem parte da Associação dos Condomínios que passassem para que a Câmara tivesse controle, o nome completo e o telefone. A nossa secretária vai passar aí pegando. Obrigado. Desculpa, Fabiano. Tem né, toda a relação com essa lei. Na verdade, só fazendo uma distinção, na verdade a lei ela não trata de diária, né? A diária tem uma característica diferente do adiantamento, né? A diária é líquido e certo, e a pessoa às vezes forma mais simples. Mas isso tem a ver com o adiantamento, né? Já foi aprovado, alguns inclusive já foram feitos, né? A questão dos motoristas só foi um pouco mais complexa, porque a gente estava regulamentando, né? Regulamentamos isso por decreto, e aí a gente estava só adaptando algumas coisas, mas isso já está normalizado. Hoje, inclusive, eu conversei com a Rosimeire, que né, conversou com eles, parece que ela tem uma reunião com eles amanhã, inclusive, de que está tudo normalizado desde o dia 8, salvo engano, né, que foi a votação, acho que desde o dia 8, mas a regulamentação saiu no dia 8, desde o dia 8 de março. Teve um atraso, né, de repasse, muito em função de problema realmente sistêmico, mas do dia 8 em diante já está em vigor e já está regularizado. Na verdade, eles vão né, receber aí o que fizeram e daqui em diante normalizar. Tá? Obrigado, Patrícia. Mais algum vereador gostaria de fazer uso da fala? Não, então podemos encerrar. Quero agradecer a Patrícia pela participação. Sempre que nós convidamos, está prestes a nos ajudar, a colaborar conosco. Então ficou marcado na sexta-feira, às 9 horas na Prefeitura, estaremos presentes. A gente lhe agradece essa abertura de espaço. Aí agradeço a todos. Mais uma vez, muito obrigado.
Eu gostaria de pedir o vereador Leandro que fizesse o convite para o próximo orador inscrito. Peço a senhora Dalva Maria de Paula que se dirija à tribuna, por favor. Assunto: saúde. Boa noite. Boa noite, seja bem-vindo à nossa casa. Obrigado. Peço, por favor, seu nome completo e o local onde reside. Dalva Maria de Paula, e eu resido no conjunto residencial Lagoa Santa. Seja bem-vinda. Obrigado. O motivo, senhores, que me traz aqui hoje é falar sobre um problema que está acontecendo comigo. Desde o ano de 2009, eu fui diagnosticada com um problema no joelho, no qual seria um rompimento de ligamento. Naquela época, eu fui encaminhada para a cirurgia desse joelho. Então, o que acontece? De lá para cá, depois disso, eu fui até encaminhada para o Hospital da Baleia para fazer essa cirurgia. Foi feitos os procedimentos todos que teriam que ser feitos e marcaram para mim a internação para essa cirurgia. Quando eu fui internada para fazer essa cirurgia, eles me disseram que não era possível internar porque não tinha leito disponível para eu internar. Então, o que acontece? Os anos se passaram, eu cobrei milhares e milhares de vezes, e um joelho que simplesmente era um rompimento de ligamento, se tornou rompimento de minúsculo, lesão no osso, cisto. E hoje eu sou uma pessoa que tenho dificuldade para trabalhar, já não trabalho mais, eu tenho dificuldade para andar. E o que acontece? Eu estou agora novamente na Secretaria de Saúde de Lagoa Santa. Eu sei que eu já ouvi alguns relatos aqui do secretário de Saúde sobre a saúde, sobre as cirurgias, mas eu não poderia deixar de falar isso para vocês, porque eu venho buscar uma ajuda de algum de vocês aí, alguém que vai poder me ajudar. Porque em 2015 eu voltei no ortopedista e ele me disse que esse joelho se agravou e muito. Hoje, para vocês verem, hoje eu vou precisar usar uma prótese no joelho por causa de uma cirurgia que deveria ser feita há 8 anos atrás. Hoje eu fui no ortopedista, no Dr. Kleber, e ele me disse hoje, ele falou: Dalva, corre atrás de tudo que for preciso, mas você tem que operar esse joelho o mais rápido que você puder. Porque o seu joelho não tem mais recurso a não ser colocar uma prótese. Então, quer dizer, eu estou aqui hoje diante de vocês para que eu possa conseguir alguma ajuda para operar esse joelho, porque eu sei dos riscos que a prótese traz, também já fui informada disso. Me falaram que a prótese é indicada aí para pessoa acima de 60 anos, mas eu tenho 50 anos e hoje vou ser obrigada a usar uma prótese no joelho, porque não operei o joelho há 8 anos atrás. Então, quer dizer, eu trago hoje esse relato diante de vocês hoje, para ver de onde eu posso buscar essa ajuda, de onde eu posso receber essa ajuda, que é hoje a cirurgia do meu joelho. E o médico hoje me disse: eu não posso trabalhar mais, nem agora antes da prótese, nem depois da prótese, eu não posso mais fazer uma faxina, que eu sou diarista, e não posso mais trabalhar. Vou no INSS e é me negado o benefício também, não sei o porquê, mas me disseram que eu só vou receber o benefício quando eu operar o joelho. Então, quer dizer, eu agradeço a todos vocês por ter parado para me ouvir, e aquele que puder me ajudar, me ajude, porque eu realmente estou precisando de fazer esta cirurgia. Estou sabendo que aí em Belo Horizonte não estão aceitando os pedidos que vão daqui para lá, mas eu não sei como eu vou fazer, mas eu sei que eu preciso fazer. Dona Dalva, primeiro quero agradecer a sua participação. Estou estendendo a reunião por mais 3 horas.
O Gilson esteve aqui hoje, nós vamos conversar com ele. Eu queria que você me passasse os seus dados para você pode pegar para a Marina. A gente vai conversar com o Gilson, para ver o que a gente consegue fazer, pedir para ele agilizar essa situação. A gente sabe como que está a situação no município, né, mas a saúde não pode esperar. Nós vamos conversar com o Gilson, tá? Vou pegar seus dados aí agora, para a gente conversar com ele. Tá? Só recapitulando aqui uma coisa. Você tem todos os exames atualizados? Todos os exames. Eu quero só dizer para vocês o seguinte, até que a Santa Casa me chamou o ano passado agora, no final do ano, para que eu fosse lá para fazer uma avaliação da cirurgia. Foi até feito os riscos cirúrgicos, os procedimentos, mas eles viram que a cirurgia não é para ser feita aqui, porque é preciso um hospital de porte maior. Então, a Santa Casa já me liberou daqui, porque eu tenho que ir para Belo Horizonte. Então, quer dizer, os papéis estão na secretaria, e aí eu não sei o que continuar fazendo. Você vai falar, doutor? Com a palavra, doutor Nil. Boa noite a todos os presentes, aos funcionários dessa casa. Quero cumprimentar os colegas vereadores, na pessoa do nosso presidente Juninho Fagundes. Boa noite, dona Dalva. Boa noite. Assim, com tristeza, né, que a gente ouve tudo isso que a senhora contou para a gente aqui. A senhora está guardando isso desde 2009, né? É verdade. Já passou por um bom tempo e até hoje não teve nenhuma solução. Não. Eu conheço bem a senhora, conheço a família da senhora lá do Aeronautas, né? Dona Eva. Então, eu vou pessoalmente conversar com o secretário de Saúde, vou pedir a ele explicações, né, que essa é a função nossa, do vereador, é cobrar mesmo, e nós vamos fazer isso, para ver o que está acontecendo, o que pode ser feito, né? Como o Gilson falou hoje, ele pegou uma secretaria que vinha com muitos problemas, né, faltando profissionais, ele deu uma atenção muito importante, inicialmente, à atenção básica, né? E, se Deus quiser, muito em breve nós vamos ter mais condições de resolver esses problemas, né? Mas o caso da senhora já vem desde 2009, isso agravando cada vez mais. Então, nós vamos sim levar até o secretário de Saúde e vamos estar cobrando dele, né? Vamos pedir para que ele veja o que pode ser feito aí para que a cirurgia saia o mais rápido possível. Com certeza a senhora pode contar com esta casa, né? Com certeza com todos os vereadores aqui. E a gente vai estar vendo o que podemos fazer lá para a senhora, junto ao Gilson, que é o secretário de Saúde. Tá obrigado certo. por a senhora ter vindo aqui, viu? De nada, obrigado a todos. Eu gostaria de lembrar que o doutor Nil é médico, né, competente médico, e presidente da Comissão de Saúde da nossa casa. Eu gostaria, por gentileza, dona Dalva, que passasse seus dados para a gente conversar com o Gilson, por favor, tá? Ok. Tá pegando? Obrigado, viu? Microfone. Tá levando o microfone. Presidente. Com a palavra, vereador Rafa. Só ver com a sua possibilidade do senhor conversar com a secretária de Fazenda para estar abrindo também para alguns representantes da sociedade civil em geral, uma vez que o aumento de IPTU não atinge só os condomínios, pelo menos 2 ou 3 representantes em geral da sociedade civil aí. Sim, já até gostaria de fazer o convite, né, à população que participe na sexta-feira agora, às 9 horas da manhã, na prefeitura, para tratar sobre o IPTU, o aumento de IPTU. Eu peço ao vereador Leandro que faça o convite do próximo orador inscrito. Doutor Wendel Maciel, assunto, projeto de lei 4491/2017. Boa noite, doutor Wendel. Novamente, seja bem-vindo à nossa casa. Por favor, nome completo e local onde reside. Boa noite, Juninho. Boa noite, todos os vereadores aqui presentes. Boa noite, população, tanto a plateia aqui presente como os que estão nos vendo pela rádio, pela internet. Eu venho aqui mais uma vez tratar do projeto de lei 4491, tendo em vista que acho que foi colocado na pauta para discussão. Então, como tenho tratado aqui em todas as reuniões, não podia me furtar de falar sobre o tema mais uma vez.
Muito do assunto já foi tratado, inclusive na reunião temática, né, sobre o assunto. Grande parte não precisa aqui ser repetido com relação à pessoalidade da lei, uma lei que foi trazida a essa casa para atender o interesse de um empreendimento, tanto que acho que essa lei está sendo tratada até como a lei do posto Ipiranga, então já ficou bem claro, escancarado, que é uma lei pessoal, o que com relação à constitucionalidade disso também já trouxe na última reunião temática. Inclusive, o fundamento da lei, nunca é demais repetir, se trata de uma tese de defesa de um recurso não julgado deste posto, que é a súmula 49 do STF, que eu volto a repetir sobre ela, porque parece que alguma dúvida, não sei se vão querer me questionar sobre isso aqui hoje de novo, que alguma dúvida dos vereadores ainda tem sobre ela, apesar de eu já ter trazido aqui, está protocolado nessa casa, todo o material que demonstra que, para o caso dos postos de combustíveis, essa súmula não é aplicável. Mas trago aqui novamente. Enfim, a minha intenção aqui hoje é avançar sobre o assunto. Como eu disse na minha introdução aqui, muito já foi falado, o vídeo eu já trouxe. Eu tenho um material que ainda prometi entregar, mas ainda não tive tempo de entregar, sobre um estudo que tem sobre o caso de Belo Horizonte, porque foi tratado aqui, por que Belo Horizonte não tem esse tipo de lei? Então, tem um estudo completo de especialistas que tratam do problema de Belo Horizonte, e talvez por Belo Horizonte não ter esse tipo de legislação, que exista esse problema lá hoje, que foi constatado, com relação ao meio ambiente, com relação à poluição dos aquíferos, a preocupação que se tem com as águas de Belo Horizonte, a segurança. Então, isso tudo existe e irei trazer para essa casa, porque eu acho que é importante, enquanto tem esse debate, que todos os vereadores tenham conhecimento da relevância do que está sendo trazido aqui. Por quê? Porque, apesar de eu estar reiteradamente batendo de que é uma lei pessoal para resolver um caso específico, a partir do momento que ela for aprovada, se ela for aprovada, que eu espero que não seja, acredito que não será, ela vai trazer uma situação para toda a cidade, não é só para o posto. A lei, ela foi trazida para resolver, com o intuito de resolver um problema específico, que não poderia ser feito segundo a Constituição Federal. Mas se esse problema específico virar lei, então vai se instaurar uma situação para toda a cidade. Eu até protocolei nessa casa um quadro comparativo, então quero começar a trabalhar os artigos dessa lei. Porque eu já disse aqui que é uma lei que é para tratar do funcionamento e da concessão de alvará para a instalação de novos postos de combustíveis, e é uma lei que é para tratar disso e que não trata de nada. Então, nós estamos diante de uma lei que está sendo trazida aqui para não tratar de nada. Só para começar, se a gente fizer um comparativo com a lei hoje em vigor na cidade, a 1535 de 98, ela traz a questão básica. O início da lei traz a definição do que é posto de abastecimento, posto revendedor. Esse projeto de lei que está aqui fala um parágrafo de 3 linhas sobre o que seria posto de abastecimento, mas não entra na minúcia dos conceitos. Se você faz um comparativo ainda com o projeto de lei federal 866 de 2011, os conceitos são ainda maiores do que o que hoje tem em Lagoa Santa. A 866 traz sobre o que é posto revendedor. Aqui eu vou até pegá-lo aqui, o projeto de lei. Ela traz definições sobre o que seria posto revendedor, posto de abastecimento, posto de lavagem, posto de lubrificação, instalação do sistema. Traz uma minúcia do que é esse tipo de empreendimento. E o projeto de lei que está sendo proposto aqui não fala nada sobre isso. Isso é só um começo da não previsão de nada. Quando você já avança na lei, o artigo 3º é que fala sobre o que é necessário para a outorga do alvará de construção de postos de combustíveis. A lei atual de Lagoa Santa, ela prevê distanciamento de escolas,
creches, quartéis e outros estabelecimentos de 200 metros. O projeto de lei que corre na Câmara Federal prevê uma distância de 500 metros e ainda acrescenta que essa distância tem que ser de subestações de energia elétrica, instalações militares e depósitos de explosivos, o que na nossa lei atual não fala nisso. E o projeto de lei já não trata sobre nada, não tem restrição nenhuma, nem de distância de escola, de creche, de asilo, de hospital, de nada. O projeto de lei federal prevê distância de bocas de túneis. Aqui não tem túnel, tudo bem, mas se um dia vier, a nossa lei atual já trata sobre isso. O projeto de lei não trata, não tem nada, simplesmente não tem distanciamento nenhum. Com relação à distância de outro posto de abastecimento, talvez seja o ponto mais polêmico da questão, mas que eu já trouxe aqui os riscos de segurança, o projeto de lei federal trata uma distância de 500 metros. A nossa lei, talvez por causa do nosso solo kárstico, que o perigo é um pouco maior, traz 800 metros. O projeto de lei municipal não traz nada. A nossa atual lei municipal, com relação à distância de mananciais, cursos d'água, lagos, reservas e lagoas, e aqui estou tratando de uma situação que aí é o caso da nossa cidade. Nós temos uma lagoa que é uma importância, não preciso aqui nem falar, né? Todo mundo sabe a importância da nossa lagoa. Cursos d'água, manancial subterrâneo não estudado, não mapeado, uma coisa que a gente precisa ter, a gente não tem um estudo sobre isso, onde estão. A nossa lei atual não trata de nada. O projeto de lei que está aqui na casa, como já não trata de nada das outras coisas, também não lembrou de proteger os nossos mananciais, também não traz nada. Já o projeto de lei federal, que é o que se pretende para todo o país, também prevê uma distância de 500 metros. E o motivo dessa distância está, mais uma vez, esse estudo começa a elucidar o porquê. Combustível, gasolina, eu estava até lendo aqui, aprofundando sobre o assunto hoje. A gente não tem como fiscalizar o subsolo todo dia. A gente não fiscaliza nem o que está na superfície, imagina o subsolo. Se isso entra, se há um vazamento que a gente não vai ver, porque está no subsolo, está escondido, e entra no manancial e que vai para o consumo de alguém, o estudo que eu tenho aqui diz que a composição química do combustível, não só pelo consumo, mas às vezes até pelos gases emitidos, é passível até de óbito, de quem por algum tempo tiver contato com isso, tiver contato com essa substância. É a preocupação que é levantada nesse estudo que eu vou trazer para essa casa. E esse projeto de lei não se preocupa com isso. E, para ser mais exato, o projeto de lei federal não só prevê os distanciamentos com relação àquilo que se vê, como para se aprovar um posto de combustível, a pretensão é que para se aprovar um posto de combustível em qualquer cidade do país, o novo empreendimento tem que tem que levar aos órgãos competentes todo um estudo dos cursos d'água, tudo aquilo que passa por debaixo dele, num raio, que é definido da lei. É um estudo. Hoje e aqui, nesse projeto de lei, não se preocupa em trazer estudos. Nos postos todos que tem aprovado aqui, não existe esse estudo. O município não tem esse estudo. De onde passa, qual manancial. Eu até sempre faço convite, quero fazer os convites para os vereadores no posto em questão. Pode até não parecer tão perto, mas ali é uma região que tem nascentes, quando eu descobri daquela situação, daquele local onde a população vai ali buscar a sua água, é um local totalmente assim, a ermo, que não tem investimento público nenhum, as pessoas vão lá para colocar água para o consumo das suas famílias, é um local totalmente ali a ermo, não tem um investimento público, não é algo que nem o executivo, nem ninguém se preocupou. Diz que tem um estudo ali, que a água... Eu acredito que hoje ainda seja, mas dependendo dos empreendimentos que forem sendo aprovados
com a alteração da lei, ou mesmo com a não alteração da lei, porque eu vendo a situação, acho até que a nossa lei atual tem que ser realmente modificada, para proteger mais, porque a questão mais relevante, que é a questão da proteção dos mananciais, nem o projeto de lei, que já não prevê nada, porque aí você não ia prever mesmo, nem o nosso atual não fala nada. Nem a exigência de estudo, nem distanciamento. E aí, quando a gente já falou que várias vezes do fiscal do meio ambiente, que foi lá e recomendou não abrir, porque do lado lá tem uma área de proteção permanente, a matinha das acácias, que pode ali ser ambientalmente prejudicada, o fiscal do meio ambiente, a única coisa que ele pode fazer é falar, eu recomendo não abrir, mas a gente não tem uma ferramenta de que aquele parecer dele, o prefeito vai cumprir. Ele vai lá no clube, fala que está de acordo com as leis municipais sem estar. E daí a gente pergunta por que passou? Porque a lei nossa está frágil. Isso eu acho que até esse projeto de lei, que por mais que eu entenda que ele é inconstitucional, talvez tenha argumento jurídico para isso, talvez seja importante ter vindo para casa, para a gente começar a debater as aberturas. A gente ainda não tem um Código do Meio Ambiente aqui, veio para essa casa, não passou. Isso é importante, acho que é importante até esse caso começar a abrir o leque para coisas maiores, o que ainda não só o que está regulado e quer se desregular, mas às vezes aproveitar isso para regular de verdade a situação. Essa lei é tão... esse projeto de lei... Pela ordem. A palavra é do vereador Carlinhos. Doutor Endo, eu gostaria de fazer uma pergunta a Vossa Excelência. Nós temos hoje na Lagoa Santa, se eu não me engano, são 6 postos de gasolina, 7, não é isso? Não contei, mas acho que é isso mesmo. Eu gostaria de saber qual deles que está dentro da lei. Essa pergunta é um pouco complexa no seguinte sentido, porque se você for pegar a lei que está em vigor, desses 6, talvez... acredito que esteja assim, pela questão de distanciamento... Qual? É possível que... Aí é complicado falar, porque assim, pelo que eu já vi dos distanciamentos, o posto Vitória, do qual eu não tenho nada lá perto dele, nem escola, nem creche, nem que eu saiba. Não. O primeiro posto que teve na Lagoa Santa, o senhor sabe da história da Lagoa Santa, foi Dona Nelly, onde é a loteria esportiva hoje, no centro da cidade. O segundo posto que tem na Lagoa Santa, hoje, se eu não me engano, tem 51, 52 anos, é ao lado de uma escola, Melo Teixeira, que hoje é a creche Nossa Senhora de Belém. Ele está a 12 metros de uma creche. E dentro de uma comunidade. Esse é o segundo posto. Então, vem aí, vamos olhar os outros postos de gasolinas, o centro, nós temos o Ali. Olha o local que está o posto. Mas aí é isso que eu ia querer chegar quando eu digo que tem que olhar qual que está dentro da lei. Por quê? Qual é o problema dessa análise? Que a época que esses postos se instalaram, possivelmente não existia a lei. Eu acredito que não havia a lei de 98. Esses postos foram instalados antes de 98? Foram. Então, na época, ele estava legal, eles adquiriram o direito. E daí que vem a grande questão da responsabilidade de fazer uma lei, porque não a lei ela vem quando você enxerga um problema e fala, daqui para frente isso não pode, estou colocando em risco. Você tem um posto que está perto da lagoa, mas até hoje a gente não tem uma lei para proteger a lagoa não tem a lei da proteção dos mananciais da nossa lagoa. Eu acho que não só a Lagoa Santa. Eu nunca vi uma cidade que está dentro dessa lei. Não, tem Natal, Ribeirão Preto tem essa legislação. Natal? Natal tem essa legislação. De Natal. Eu vejo o posto dele perto no centro de cidade, em todos os locais. Mas aí essa questão... A lei existe. O problema, o pessoal está mandando a lei. Essa questão é até relevante o vereador tocar, eu acho importante mesmo tocar nesse assunto, porque eu entendo que a lei ela tem que ser feita para que o que a gente entende que é errado, ele não aconteça novamente para o futuro, se realmente for entendido que aquilo não deve acontecer. E não a gente diante de situações, por exemplo, uma creche do lado, aonde o risco de quando tiver algum incidente ser muito grande para as nossas crianças, então a gente tem essa situação. Então, já que a gente tem consolidado, nós vamos fazer uma lei para que o erro se perpetue,
Ou vamos fazer uma lei para que os novos empreendimentos não incorram nesse problema? Nós vamos fazer uma lei para proteger a nossa cidade, ou seja, já que está errado para alguns, vamos manter errado para todo mundo e daqui para frente, eternamente. Eu acho que essa casa, vendo esses erros, já corrigiu erros do passado. Vamos dar um exemplo, por exemplo, o hotel na beira da lagoa. Foi feita uma lei, permitiu aquele hotel. Entendeu-se que essa lei não era adequada para a cidade. Revogou-se a lei. Porque se for por esse pensamento, a gente vai ter que fazer a lei de novo para ser igual para todos e permitir o hotel na beira da lagoa. Que, quando fez o hotel na Orla da Lagoa, foi uma lei que estava errada. Existia a lei na época. Então, teria que desmanchar o hotel para que a gente... Olha, se eu pensar o meu conceito de justiça, eu posso entender que sim, mas a lei dá o direito adquirido para ele e eu não posso fazer nada com relação a isso. Aí eu não estou tratando aqui de direitos adquiridos. A gente está tratando aqui da proteção da cidade, do planejamento dela para aqui para frente, para quando... Lá na frente a gente não tem que fazer aqui, igual voltando na questão de Belo Horizonte. A gente não tem que fazer um estudo aqui em Belo Horizonte para falar, Lagoa Santa, porque aqui tem um estudo, Belo Horizonte está em risco, Belo Horizonte está toda comprometida. A gente alterar isso aqui agora para permitir uma vasta construção de postos de combustíveis, que para mim não é um comércio como os outros, é algo que oferece risco. Para amanhã a gente tem que fazer um estudo, hoje nós estamos errados e aí colocamos Lagoa Santa em risco. Eu sei que é um assunto delicado, a gente entende que é um assunto delicado, mas o que a gente tem que pensar é na questão pública. Então, as consequências disso para o hoje e para o amanhã. Entendeu? É isso que eu estou querendo trazer aqui. Nós estamos tratando de uma lei para regular o funcionamento e a construção de postos de combustíveis com um projeto de lei que não regula absolutamente nada. Ele não regula nada, ele não prevê nada. Simplesmente, a única questão mais relevante que é colocada aqui, eu vou repetir, já trouxe outra reunião, mas vou repetir. Para outorga de alvará de construção, além da observação dos itens da Lei de Uso e Ocupação de Solo, serão observadas a construção e manutenção de passeio público, lindeira ao terreno, permitindo seu rebaixamento de 2/3 do comprimento de cada atestado. Ou seja, requisito 1, passeio. Um empreendimento que é de alto risco, requisito 1, cuidar do passeio. Requisito 2, a taxa de permeabilidade de 30% ou de redução de 10% com caixa de captação e reuso. Inciso 3, cobertura poderá ocupar o máximo de 70%, podendo chegar a 80% com a implementação de caixa de captação. Só isso. Para você receber o alvará, só precisa desses 3 requisitos. Passeio e ter uma permeabilidade de 30%, podendo ser reduzido com caixa de captação de reuso. Preocupação 1, passeio. Preocupação 2, a captação da água de chuva. Imposto. Só isso, mais nada. Captação de água de chuva e passeio. Para empreendimento de risco, é só isso que se quer na cidade. Sendo que, para captação de água de chuva, aí até a técnica que veio aqui falou, não, todo lugar tem que ter permeabilidade, isso tem que ter, mas não falou por que tem que ter. E aí, assim, eu realmente estou preocupado com a questão de a cidade ser impermeável. Isso todo mundo porque causa enchente, né? A água não volta para o manancial, não volta lá para o seu fluxo normal. Mas não um posto de combustível, é ali de todo lugar da cidade, o único lugar que a água não pode bater naquele produto e voltar para o manancial é ali. Ali não pode. Que preocupação é essa ali? A preocupação é que a água dali não vá para o solo. Porque se tiver uma chuva, qualquer coisa mais forte que aquilo lava, você está julgando o manancial exatamente que não pode. Então a única preocupação aqui é fazer algo que não deve ser feito. Olha o teor desse projeto de lei. Eu até respeito a fala do doutor Wendel, mas eu sei que o senhor está defendendo uma pessoa. Eu acho que o nosso problema como vereador é muito maior do que isso, presidente. Sabe? Ele está aqui defendendo o interesse dele, eu respeito, mas essa casa, o interesse é muito maior, está acima disso. O problema dele é um posto de gasolina. O nosso problema é outro. É geral dentro do Mas é isso que eu estou dizendo. Então, eu gostaria o seguinte, eu gostaria até pedir aos senhores vereadores, eu já conversei com alguns vereadores sobre isso, eu acho
se houve a falha, na verdade, o que está falando é sobre o alvará, por exemplo. O problema está na prefeitura, está no município. Qual a providência que o município tomou em cima disso? Por que essa casa hoje está passando por toda essa pressão para consertar uma coisa que foi feita errada no passado? Agora, Pois é. alguém tem que ser responsabilizado. Eu concordo. Agora, eu também não posso chegar aqui com os senhores vereadores, a gente discutir, tem uma discussão assim, a nível de fechar um posto de gasolina. Lá está gerando emprego, né? Conforto à população, combustível bom. Então, tem posto na região, nem bandeira. Fala, o que é posto sem bandeira? Eu não sei. Francamente, eu gostaria que você me explicasse o que é posto sem bandeira. Porque o pessoal chega aqui e fala, posto lá não tem bandeira. Quer dizer, onde é que é feita essa gasolina? De onde que vem? Né? Então, eu acho que essa discussão, nós, vereadores, todos nós, vereadores, temos que ser bem pensadas. E o senhor presidente, que tem bom acesso ao executivo, eu acho que a Procuradoria do município, juntamente com os advogados da Câmara, deveriam tratar desse assunto até antes de discutir com os vereadores. Porque isso aqui não é um problema. Esse problema não é dos nossos vereadores, não. Isso é um problema da prefeitura lá que tem que resolver. Quem são os culpados? Por que teve alvará? Agora, o empresário construiu, tem uma obra, investiu. Hoje, essa casa simplesmente vota uma lei para fechar um posto de gasolina. Não. Por causa de um alvará? Caçar um alvará de um posto de gasolina? Então, que me desculpe a minha fala, eu acho que está muito longe dessa casa essa discussão. Sim, porque a gente está todo mundo comentando, a gente conversa, eu vejo com outros olhos, sabe? Que essa casa não errou, não. Essa casa não mudou o zoneamento lá para fazer um posto de gasolina, não. Essa casa não veio pedido aqui, passou projeto nenhum aqui para fazer um posto de gasolina. De onde que partiu isso? Da prefeitura. Eu tenho conhecimento que teve fiscal lá, que foi na época, que deu alvará contrário, e depois eles conseguiram fazer a obra. Então, gente, eu acho, sabe, que isso tem que ser apurado, realmente apurado, para depois fazer essa discussão para essa casa. E esse é meu pensamento sobre esse projeto, senhor presidente. Me desculpa, tá? Eu acho que todos nós aqui já temos falado, temos discutido, as comissões têm reunidos, né? E até hoje ninguém chegou a um denominador comum. O vereador Carlos, eu acho até, eu não acho que tem nem que se desculpar, não, mas eu acho que as suas palavras são até bem-vindas, porque uma diferenciação realmente tem que ser feita. A casa realmente não tem culpa nenhuma, não. E aqui vocês não estão aprovando uma lei para fechar um posto de combustível. Não é isso que está acontecendo. Está longe disso estar acontecendo. Aqui, a lei, já existe nessa casa uma lei, ela foi descumprida. E querem se revogar uma lei para beneficiar um empreendimento que estava ilegal. É o contrário. Aqui vocês não estão aprovando uma lei para fechar um posto de combustível. Estão querendo que aprove uma lei, eles estão querendo revogar uma lei para beneficiar e até anular qualquer erro que foi feito. Ou seja, eu errei e agora, a partir do momento que quero que essa casa passe a mão no meu erro, e só que, ao passar a mão nesse erro e beneficiar o empreendimento, vai causando problema para toda a cidade. Então, é o contrário. Eu acho que essa confusão é que não pode ser feita. Falar, vou aprovar e fechar. Não. A lei aqui, o teor da lei, ela não vem aqui para falar, não, é a lei para o posto tal. A lei é para a cidade inteira. E essa é a grande questão, vereador. Mas eu acho importante o vereador falar isso, porque realmente esse projeto de lei tomou uma proporção que não tem como esconder que é uma coisa que estamos discutindo um empreendimento ao invés de discutir o projeto para a cidade. E aí é que está o vício dessa lei que estamos discutindo, que a gente não consegue nem debater ponto a ponto o benefício e o malefício para a cidade, porque o que está se pensando é, se eu aprovar essa lei, eu vou beneficiar o empreendimento. Se eu revogar essa lei, eu posso causar um problema e um prejuízo para quem começou... Entendeu? Então a gente está discutindo o empreendimento e não a cidade. Doutor, e aí... nós já temos que passar para a pauta do dia. Ok. Eu quero
passar a palavra para finalizar para o vereador Leandro e logo após o vereador Artileu, para a gente dar sequência à nossa pauta. Doutor, boa noite. Francamente, doutor, você disse em meio às suas palavras que nós temos que olhar o interesse da comunidade. E agora o senhor diz que se nós votarmos o projeto, se esse projeto for votado, ele vai beneficiar o posto. Se não for votado... Na forma do texto que está, né? Tá. Eu tenho que confessar para o senhor, para os demais colegas, e eu falo com muita alegria, que eu me lembro na primeira reunião que a vereadora Aline até disse que, não só ela, como muitas pessoas, vão abastecer em Belo Horizonte por causa do valor exorbitante que se pratica aqui sobre o valor do combustível. Esse não é o teor do projeto, lógico que não. Mas, sabe, eu tenho que dizer que eu estou muito satisfeito, porque toda essa discussão, doutor, em torno desse projeto, eu não sei se os vereadores perceberam, mas isso já provocou a redução do preço da gasolina aqui na cidade. Hoje mesmo, vereador, lá na Vila Maria, o preço abaixou em 10 centavos o litro da gasolina. Aqui de frente, o Travessia, né, não fazendo propaganda ninguém, também está praticando um preço lá que antes a diferença do preço da gasolina aqui era de 50 a 70 centavos. Quer dizer, se a gente parar para pensar que agora já tem litro de gasolina aqui sendo vendido a R$ 3,79, R$ 3,80, e Belo Horizonte está a 3,59, já caiu para 20, 30 centavos. Eu, na verdade, embora pareça cansativo, eu quero isso aqui todo dia. E quero os outros donos de postos, os outros interessados. Quem sabe a gente não vai equiparar o valor aqui com o preço de Belo Horizonte. Agora, o senhor pode ter certeza de uma coisa. Eu acredito convictamente que a sociedade tem gostado. Porque o reflexo do que nós estamos fazendo aqui já está nas bombas de combustível da cidade. Então, doutor, houve a reunião automática, tenho certeza, eu e o presidente conversamos, haverá outra, ou outra se necessário, e nós temos debatido e discorrido muito sobre o assunto, mas eu tenho certeza que a população, torna a dizer, teve um reflexo positivo. No bolso de cada um, nós temos percebido que toda essa situação tem provocado o quê? Uma baixa nos preços. Então, hoje, se a pessoa for encher o tanque de gasolina, excelência, se ela for encher o tanque de gasolina do carro dela, ela já pode avaliar se compensa ir a Belo Horizonte ou não, por causa da diminuição da diferença do litro de gasolina. E eu quero dizer para o senhor mais uma vez, como foi dito aqui, que se esse projeto, quando chegar o momento dele ser apreciado, torna a dizer que sensação de justiça, duas partes não sentem ela. Alguém vai se sentir injustiçado e alguém vai se sentir com justiça feita. Então, eu tenho certeza, como o vereador Carlos Barbosa disse, nós de forma serena, de forma imparcial e visando o melhor para a população, para cada morador dessa cidade, eu tenho certeza aqui que cada um vai tomar sua decisão pensando nisso. E não em dono de posto de gasolina, ou em projeto de lei que veio para nós afagarmos ou não, ou taparmos erro de alguém. Pode ter certeza que a nossa decisão aqui, da forma que nós temos conduzido, é para provocar o melhor para a cidade. E eu acho que mesmo antes desse projeto ser aprovado ou reprovado, ele já tem trago melhorias para os usuários de Lagoa Santa. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Artileu. Boa noite, doutor Wendel. Boa noite. Eu gostaria de propor, porque na verdade numa reunião de comissão, o vereador Carlos vai lembrar perfeitamente disso, nós discutimos aqui as comissões da casa que a gente exatamente não pode deixar que essa casa seja convidada a legislar em causas específicas. E aí, naquela reunião da comissão, a comissão, os vereadores aqui presentes, nós havíamos decidido, mas não executamos ainda, talvez a criação de um grupo especial, uma comissão temporária, uma comissão específica, para poder discutir a legislação de instalação e funcionamento de pós-gasolina. Aproveitar que isso está em tela, que
essa discussão está aqui na casa, provocada pelo Executivo, e nós criarmos uma comissão aqui para propor uma emenda ou legislar especificamente sobre isso. Porque o projeto de lei, e é independente se ele está legislando em uma causa ou outra, mas o projeto de lei, quando a gente lê, ele está retirando realmente toda e qualquer regulamentação sobre instalação e funcionamento de posto de gasolina. Nós temos uma legislação hoje que regula, né, se ela está errada, se ela tem que ser atualizada para ela não ferir a livre iniciativa ou não, se ela precisa ser revista a distância entre os postos ou não, declaradas constitucionalidade ou inconstitucionalidade da ação, mas é a que nós temos. E ela ainda regula. Agora, o projeto de lei que chegou aqui na nossa casa, ela retira toda e qualquer regulação e regulamentação. Isso é que é perigoso. Então, fica com ausência de atos de legislação, de marco regulatório sobre essa matéria. Então, Carlos, eu estou lembrando aqui aos vereadores que nós discutimos isso, e nós discutimos também que a gente ia propor a criação de um grupo de trabalho de vereadores, para a gente propor ou uma emenda ou um outro projeto a partir dessa casa, para regulamentar o funcionamento e instalação de postos de gasolina. Né? Como diz bem o Carlinhos, né? Tem situações aí de postos que forem instalados quando existia legislação que permitia tal situação. Mas agora nós já sabemos, né, que determinadas situações têm que ser impedidas ou no mínimo, previstas para que não ocorra. Então, a gente tem que regulamentar isso. Então, o que eu peço aqui ao plenário, aos meus pares, é que a gente volte à ideia de criar esse grupo, né, de vereadores para a gente minutar um projeto de lei que, de fato, vai regulamentar o funcionamento e instalação de postos de gasolinas e não um projeto de lei que vai atender esse ou aquele caso em especial. Que o nosso papel é esse, como bem lembrou o Carlinhos, é legislar para o município, não para uma causa ou outra. Presidente, só aproveitar as palavras, voltando a uma questão que eu ainda não falei, o projeto de lei, com os poucos regulamentos que tem, ou quase nenhum, o interessante dele é que não existe nem sanção em caso de descumprimento. Então, é uma lei que não serve para nada. Ao que tem, ainda se descumprir, não acontece nada. A pouca coisa que regula aqui, se descumprir, não acontece nada. Todas as outras legislações, tanto o projeto de lei federal quanto a atual, se descumprir, tem pena. Então, uma lei que não tem pena, não precisa nem ter, revoga tudo e fica sem nada. É uma lei que já está a Deus dará. E aproveitando também as palavras do vereador Leandro Câmbio, que bom, eu ainda tenho até conferido nas bombas, eu ainda estou achando caro, bem caro, com comparação do Belo Horizonte. Se alguma coisa reduziu por causa das discussões, que bom, eu também sou consumidor de combustível e quero que os preços estejam mais baixos. Às vezes seria até o caso de aproveitar para chamar os donos de postos, para tentar encontrar alguma solução, para ver se a gente une para a redução de preço, mas não por causa de um equívoco que aconteceu aí, que eu entendo até que tem que se apurar como é que isso veio acontecer, porque a lei está lá, ela não foi declarada inconstitucional, então não podia ter sido passado por cima dela, que se declarasse a inconstitucionalidade primeiro, ou se revogasse ali primeiro e depois se pensasse. Não se foi pensado antes, e não é por causa de um erro que cometeu que simplesmente vai se proteger a cidade. A cidade bonita, a gente fala tanto aqui na discussão do plano diretor, sobre proteger a cidade, sobre os nossos mananciais, sobre o que a gente tem, as riquezas naturais que a gente tem, a nossa lagoa. A gente simplesmente não vai fazer uma lei que simplesmente daqui a pouco vai para posto de gasolina dentro da lagoa, porque o jeito que está, pode colocar posto de combustível em qualquer lugar. Se passar esse projeto de lei do jeito que está, com a canetada aí, vai poder colocar em qualquer lugar, inclusive na beira da lagoa, até lá dentro, se deixar. Gostaria de pedir desculpas, vereador Carlos, havia me solicitado a palavra para finalizar. Eu só gostaria, até para ser bem rápido, de fato, vereador, nós colocamos aqui a necessidade de apresentar alguma emenda regulamentando algumas questões. Nós só não podemos aqui apresentar um novo projeto por questão de competência. Né? Eu acho sim. Outra questão é que já existe uma comissão, né, que até o Leandro está presidindo, que está tratando desse assunto. Inclusive, já teve uma reunião temática, né? Já tiveram hoje com a promotora de justiça e tal. Então, eu acho que nós deveríamos até deixar a própria comissão continuar o trabalho e a gente intensificar essa ajuda. Sim. Me coloca à disposição da comissão que está tratando do assunto do meio ambiente e aí tratar do posto de gasolina para contribuir também na minutagem aí desse projeto de lei.
Inclusive, quero passar a Vossas Excelências, como Vossas Excelências sabem, nós temos a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, que é presidida pelo vereador Fabiano Moreira da Silva, e a Comissão de Meio Ambiente, Política Urbana, Rural, Habitacional e Núcleos Industriais, que é presidida pelo vereador Leandro. As comissões, eu tenho certeza que têm trabalhado, não é necessário se criar um plano de trabalho específico para isso, uma vez que as comissões têm reunido todas as terças-feiras. Tenho certeza que esse projeto será discutido o máximo possível, com audiências temáticas que serão feitas e presididas pelo vereador Leandro. Em momento oportuno, essa lei será votada. Vossas Excelências que estiverem dispostas a fazer as emendas, que as façam, para que a gente possa colocar em discussão nas reuniões de comissão e também na reunião temática. Esse projeto ele tem que ser votado, que nós temos um prazo para votá-lo, então eu peço a Vossas Excelências que, por favor, trabalhem, estudem esse projeto para que a gente possa votar. E outra coisa, essa casa vai votar de acordo com a consciência de cada um, de acordo com a consciência da casa, para atender melhor a população, os interesses da cidade. Presidente, só queria concluir aqui, fazer um pedido, porque eu conversei com alguns vereadores, eu não sei ao certo, mas é que desde quando protocolou esse projeto, eu entreguei um material à casa, com os questionamentos com relação que algumas dúvidas ainda tem sobre a súmula vinculante 49, todo o material a respeito não só do processo, como das questões técnicas a respeito dessa situação. Eu não sei se isso já foi, eu pedi que fosse tirado cópia e distribuído a cada vereador, me parece que não foi entregue, então gostaria de reiterar esse pedido, que esse material fosse entregue para cada vereador, já vão votar segundo a consciência, para que tome conhecimento amplo com relação à matéria. E eu também gostaria de dizer assim, é uma questão bem técnica. Então, dentro do que essa casa puder buscar o conhecimento técnico, alguma coisa técnica, acho que é importante. Como eu já falei, estamos discutindo a cidade numa questão muito, muito técnica e muito, muito específica, que poucas pessoas conhecem. E o mais importante aqui é ter esse conhecimento para que a votação seja feita quando for feita e da forma que for feita, que ela seja feita com todos os dados, para que os vereadores possam realmente votar com conhecimento e não só no que eu esteja falando, alguém esteja falando, no discurso que esteja aqui. Acho que o mais importante é que esse conhecimento técnico esteja às mãos para que a votação seja da forma que eu entendo mais correta possível. E sempre que tiver, como eu disse aqui, estou aqui mais uma vez falando, porque foi colocado como tema de discussão, e sempre que for colocado discussão nas reuniões temáticas ou aqui em plenário, eu vou estar vindo e sempre possível, se puder ser feito convite para que eu esteja sabendo, vou estar aqui acompanhando esse projeto e agradeço a atenção de todos aí e as colocações. Mais uma vez, obrigado pela atenção dessa casa e boa noite. Eu lhe agradeço, doutor Wendel. Já conversei com o doutor Hercules aqui, pedi para agilizar o repasse desses documentos para todos os vereadores, para que eles possam ter ciência do que estão votando. A gente lhe agradece. Toda e qualquer reunião que tiver com relação ao transporte de combustíveis, tenha certeza que você será convidado. Muito obrigado, boa noite. Passaremos agora para a pauta do dia. Reunião ordinária, dia 28/3/2017. Projetos para distribuição. Substitutivo ao projeto de lei número 4490/2017. Altera e acrescenta zoneamento específico no bairro Anseia e da nova redação à linha B do parágrafo 1º do artigo 25 da lei de número 2759 de 2007, com as alterações das leis 3486 de 2 de dezembro de 2013, 3284 de 11 de maio de 2012, 3076 de 22 de dezembro de 2010, 2908 de 26 de agosto de 2009, 2931 de 20 de outubro de 2009 e 2861 de 26 de dezembro de 2008. Autoria do Executivo Municipal. Emenda modificativa de número 2 ao projeto de lei número 4549/2017. Dispõe sobre o credenciamento, dispositivo de segurança e controle de atividade para pessoas jurídicas que operam e administram aplicativos de cadastramento prévio de usuários em plataformas digitais destinadas à captação, disponibilização e intermediação de serviço de transporte remunerado de passageiros no município de Lagoa Santa. Autoria do vereador Fabiano Moreira. Projeto de lei número 4560/2017. Cria o programa de teste vocacional para os alunos das escolas públicas municipais e dá outras providências. Autor vereador Cléber Soares Machado. Projeto de lei número 4601/2017.
Dispõe sobre a gravação em áudio e vídeo dos processos licitatórios e sua transmissão ao vivo por meio de internet no portal da Transparência da Câmara Municipal de Lagoa Santa e da outras providências. Autor, vereador Antônio Carlos Fagundes Júnior. Projeto de lei número 4605/2017 dispõe sobre a obrigatoriedade de distribuição gratuita de preservativos nos motéis, hotéis e similares e seus usuários. Autor, vereador Fabiano Moreira. Projeto de lei número 4606/2017 altera a redação da Lei Municipal de número 3796 de 3 de novembro de 2015 da outras providências. Autoria Executivo Municipal. Projeto de lei número 4607/2017 autoriza o Poder Executivo a conceder recurso pecuniário que abrange auxílio moradia e auxílio alimentação aos médicos vinculados ao programa Mais Médicos e da outras providências. Autor Executivo Municipal com pedido de urgência. Projeto de lei número 4608/2017 institui no calendário oficial de eventos e datas comemorativos do município de Lagoa Santa a Semana da Família e da outras providências. Autor vereador Rafael Lemos Garcia. Projeto para discussão. Substitutivo ao projeto de lei número 4491/2017 dispõe sobre a construção e o funcionamento dos postos de abastecimento de combustíveis e lubrificantes no âmbito municipal e revoga a lei número 1535 de 1998 com as alterações à lei número 3626 de 2014. Autor Executivo Municipal. Projeto de lei número 4549/2017, emenda apresentada. Dispõe sobre o credenciamento de dispositivos de segurança e controle da atividade para pessoas jurídicas que operam e ou administram aplicativos de cadastramento prévio de usuários em plataformas digitais, destinados à captação, disponibilização e intermediação de serviços de transporte remunerado a passageiros do município de Lagoa Santa. Autor Fabiano Moreira da Silva. Projeto de lei número 4553/2017 dispõe sobre a mudança de denominação oficial de rua localizada no bairro Centro, Lagoa Santa, Rua do Brant, para a Rua Bonifácio Duarte Stout. Autor vereador Antônio Carlos Fagundes Júnior. Projeto de lei número 4554/2017, que dispõe sobre vaga prioritária em creche para criança filho de mulher vítima de violência doméstica de natureza física ou sexual. Autor vereador Fabiano Moreira da Silva e outros. Projeto de lei número 4558/2017, declara de utilidade pública a Associação Desportiva Lagoa Santense. Autor vereador Antônio Carlos Fagundes Júnior. Projeto de lei número 4559/2017, altera a redação do artigo 3º do parágrafo 1º do artigo 4º da Lei Municipal de número 3560/2014 da outras providências. Autor Executivo Municipal com pedido de urgência. Projeto de lei número 4583/2017, que autoriza o repasse financeiro a título de auxílio moradia à senhora Simone Mana Barbosa, na forma que menciona da outras providências. Autor Executivo Municipal com pedido de urgência. Projeto de lei número 4584/2017, que autoriza o repasse financeiro a título de auxílio moradia à senhora Roseli da Silva Gonçalves, na forma que menciona da outras providências. Autoria Executivo Municipal com pedido de urgência. Projeto de lei número 4585/2017, autoriza o repasse financeiro a título de auxílio moradia à senhora Elisângela Santos de Andrade, na forma que menciona e da outras providências. Autor Executivo Municipal com pedido de urgência. Projeto de lei número 4604/2017, autoriza a cobrança de valores a associações de condomínios horizontais para fim de cobrir suas despesas operacionais e da outras providências. Autores Paulo Marcos Dolabella Lacerda Campos e Antônio Carlos Fagundes Júnior. Projeto para votação em primeiro turno. Projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal, de número 013/2017, acrescenta dispositivos no artigo 46 da Lei Orgânica do Município de Lagoa Santa. Autores vereador Carlos Alberto dos Santos, Paulo Marcos Dolabella Lacerda Campos, Dalcio Martins de Abreu, Nil Armstrong Madureira Fontes, Wagner Mendes da Silveira e artilheiro Antônio Bonfim. Projeto de resolução de número 75/2017, da nova redação, artigo 86 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Lagoa Santa. Autores vereador Carlos Alberto dos Santos, Paulo Marcos Dolabella Lacerda Campos, Dalcio Martins de Abreu, Nil Armstrong Madureira Fontes, Wagner Mendes da Silveira e artilheiro Antônio Bonfim. Senhor presidente, pela ordem. Com a palavra, o vereador Rafa. Senhor presidente, queria pedir dispensa de exercício de tempo nos projetos 4490/2017, no 4554/2017. O segundo é 4554, 4583, 4584 e 4585. Pela ordem, presidente. Com a palavra, vereador Carlos. Gostaria de pedir dispensa de interstício do projeto de lei 4553, do 4559. É esses aí. Qual? Ai. 4553? Na verdade, vão ser 4553, 4554,
4558, 4559, 4583, 4584, 4585 e o primeiro, que é o 4490. Senhor presidente, Com a palavra, vereador Rafa. alguns aí eu até tinha pedido, só ressaltar aí o 4558. Só confirmar se ele foi discutido nas comissões aí, por favor. Não, foi não. Não? Não. Ok. Todos os outros têm parecer. Todos. Todos os outros, né? Com a palavra, vereador Carlinhos. Pela ordem, senhor presidente. Eu gostaria de, até que o momento certo de pedir a vista do projeto, a hora que anuncia a primeira votação do projeto. Mas já que a casa está adiantando todos os pedidos, eu gostaria de pedir vista aos projetos de lei, projeto de emenda à lei orgânica 013 e o projeto de resolução 075, já está formalizado o pedido. Pede no Vossa meu, Excelência. Pede no meu também, 4553. Porque é escrutínio secreto, a gente volta tudo na outra. Tá, eu peço também o 4553. Vereador Carlos Alberto Barbosa solicitou agora. Primeiro eu vou passar a anunciar a votação. Estou passando em plenário o pedido de dispensa de interstício aos projetos de lei de número 4490/2017, 4553. Não, eu só vou colocar em votação, depois eu... 4554, 4559, 4583, 4584, 4585. Estou passando em plenário todos esses projetos com dispensa de interstício para votação. Aprovado. O vereador Carlos Alberto Barbosa solicitou vista ao projeto de emenda à lei orgânica de número 013/2017, projeto de resolução de número 075/2017 e projeto de lei de número 4553/2017, vista concedida ao vereador. Peço ao vereador, Obrigado, senhor presidente. peço ao vereador Leandro que faça a leitura dos pareceres de número 4490, 4554, 4559, 4583, 4584, 4585 para votação. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Parecer favorável. Presidente Fabiano Moreira da Silva. Relator Roberto Emerenciano Pereira. Suplente Cléber Soares Machado, José Quintino Marques, Wagner Mendes da Silveira e Dalson Martins de Abreu. Parecer da Comissão de Meio Ambiente, Política Urbana, Rural, Habitacional, Indústrias. Parecer favorável. Presidente Leandro Cândido da Silva. Relator Roberto Emerenciano Pereira. Suplentes Carlos Alberto dos Santos, Fabiano Moreira da Silva, Wagner Mendes Silveira e Cléber Soares Machado. Comissão de Serviços e Administração Pública. Parecer favorável. Presidente Carlos Alberto dos Santos. Relator Dalson Martins de Abreu. Suplentes Artilheiro Antônio Bonfim, Rafael Lemes Garcia, Cléber Soares Machado. Senhor presidente, todos os pareceres foram favoráveis. Já lê tudo de uma vez? Pela ordem, senhor. Com a palavra, doutor Nilson. Eu queria pedir votação em bloco para todos os projetos. Acatado. Obrigado, doutor. Pode fazer a leitura de todos de uma vez? Você quer pedir o quê, doutor? Motivo? Tá. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Projeto de Lei 4.554/2017. Projeto de Lei 4.550... É o mesmo. É, só parecer favorável. Parecer favorável. Pode. Tá. Comissão de Saúde, Saneamento Básico, Transporte e Educação. Parecer favorável. Comissão de Serviço e Administração Pública. Parecer favorável. Esse qual? 54. 45 54. Em relação ao projeto
4559, Comissão de Legislação, Justiça e Redação, parecer favorável. Comissão de Serviços e Administração Pública, parecer favorável. Comissão de Meio Ambiente, Política Urbana, Rural, Habitacional e Indústrias, parecer favorável. Sobre o projeto de lei 4583/2017, Comissão de Legislação, Justiça e Redação, parecer favorável. Comissão de Finanças e Orçamento, Tomada de Contas, parecer favorável. Comissão de Meio Ambiente, Política Urbana, Rural, Habitacional e Industriais, parecer favorável. Comissão de Serviços e Administração Pública, parecer favorável. Sobre o projeto de lei 4584/2017, Comissão de Legislação, Justiça e Redação, parecer favorável. Comissão de Finanças e Orçamento, Tomada de Contas, parecer favorável. Comissão de Meio Ambiente, Política Urbana, Rural, Habitacional e Industriais, parecer favorável. Comissão de Serviços e Administração Pública, parecer favorável. Núcleos industriais. Sobre o projeto de lei 4585/2017, Comissão de Legislação, Justiça e Redação, parecer favorável. Sobre Comissão de Finanças e Orçamento, Tomada de Contas, parecer favorável. Comissão de Meio Ambiente, Política Urbana, Rural, Habitacional e Núcleos Industriais, parecer favorável. Comissão de Serviços e Administração Pública, parecer favorável. Senhor presidente, todos os pareceres foram favoráveis. Estou passando em plenário os pareceres aprovados. Passando para a votação do substitutivo ao projeto de lei de número 4490, projeto de lei de número 4554, projeto de número 4559, 4583, 4584, 4585 em votação com dispensa de interstício em bloco. Como voto, vereador Carlos. Favorável aos projetos, presidente. Como voto, vereador Nil. Favorável aos projetos. Como voto, vereador Buresca. Favorável aos projetos. Como voto, vereador Fabiano. Favorável a todos os projetos. Como voto, vereador Paulo. Favorável a todos os projetos, presidente. Como voto, vereador Rafa. Favorável a todos os projetos. Como voto, vereador Artileu. Favorável. Como voto, vereador Aline. Favorável a todos os projetos. Como voto, vereador Wagner. Favorável a todos os projetos. Como voto, vereador Dalson. Favorável. Como voto, vereador Carlinhos. Favorável a todos os projetos. Como voto, vereador Leandro. Favorável a todos os projetos. Todos os projetos foram aprovados com 12 votos favoráveis e 2 ausências. Seguem para a sanção do Executivo. Algum vereador gostaria de utilizar a fala? Sim, senhor presidente. Com a palavra, vereador Rafa. Antes, eu queria que Vossas Excelências aguardassem, que são vários projetos, para assinarem os pareceres. Senhor presidente, motivo da minha fala hoje, vou tentar ser o mais breve possível, devido ao avançado horário, mas eu venho para falar sobre 2 projetos que estão na pauta. 3, na verdade. Primeiro, quanto ao projeto de emenda à Lei Orgânica 013 e a Resolução 75, de autoria aqui dos meus colegas. Acho um projeto importante. Acho que os colegas tiveram a melhor das intenções ao fazer esse projeto, mas fico bastante preocupado com o resultado que esse projeto possa trazer. Inclusive, existe a nível federal uma proposta de emenda à Constituição bem parecida, mas temo que possa haver como resultado desse projeto algum projeto de lei que saia dessa casa já maculado. Vou explicar por quê. Hoje em dia, é possível comprar banco de dados com os dados pessoais de diversas pessoas, tudo com título de eleitor, CPF, identidade. Todo mundo sabe que é possível comprar esse tipo de informação hoje em dia.
Outra coisa, ontem mesmo, curiosamente, estava assistindo um jornal à noite, houve um vazamento de dados de milhões de usuários do cartão de saúde, do cartão do SUS, no Brasil inteiro. Não sei se o vereador que também viu a notícia. Vazou na internet. Os dados de todos os usuários do cartão do SUS do Brasil estavam disponíveis na internet ontem. Então, temo que, no caso, eu fiquei ainda mais preocupado quando o colega Tilhão me colocou que, nesse caso, não é um certificado digital. Um certificado digital é aquele onde o cidadão ou a empresa tem que dirigir numa instituição certificadora, tem que ir lá pessoalmente, dar seus dados, assinar, deixa lá até a foto do cidadão fica lá, e o cidadão ganha um token, um aparelho com uma senha, que prova que é ele realmente que está usando. Ou então ele deu para alguém a senha dele com o aparelho dele, que é uma responsabilidade muito grande, que aquilo é a comprovação de que realmente é a pessoa. Então eu temo, senhor presidente, que a gente sabe que a força de mobilização na internet hoje é muito grande. Então eu temo que alguém, algum grupo, alguma pessoa mal intencionada possa usar esse tipo de dados para poder